Eu sei que eu disse que eu só faria esse vídeo se eu estivesse acompanhada de alguém com autismo, mas acontece que todo mundo que eu falei sobre naquele post da comunidade hoje em dia, graças ao Santo Deus Divino, não são mais meus amigos. E isso obviamente inclui a pessoa com autismo citada no post. Eu também evitei fazer esse vídeo sem ter alguém com autismo me auxiliando, obviamente porque eu não queria acabar falando alguma abobrinha. Eu ainda tenho amizade com alguém com autismo, só que eu não sabia se essa pessoa realmente ia se sentir confortável aparecer no vídeo. Então eu decidi também nem tocar no assunto, até porque quando essa ideia de vídeo tinha acabado de aparecer na minha cabeça, eu e esse cabo tínhamos acabado de nos conhecer e eu achei que eu não queria muito bem esse tipo de coisa. Por isso, mesmo falando que qualquer coisa eu poderia fazer um vídeo sem ninguém com autismo junto comigo, eu ainda assim não fiz. Mas Ana, então por que você nada resolveu voltar com esse vídeo? Gente, é que coisas aconteceram. De forma resumida, eu fiz consultas com profissionais desde o ano passado, e se contar com o tempo que eu tô tendo consultas com uma psicóloga, eu tô até mesmo mais tempo nisso. E deu que descobrimos que eu tenho TDAH e autismo nível 1 de suporte. E uma coisa engraçada que acontece é que tem vezes que ter autismo é que nem você ser corno. Todo mundo já sabia, menos você. O que meio que foi o meu caso. Todo mundo já suspeitava, eu só fui o último a realmente começar a ter algum pensamento sobre. Mesmo assim, quem mais pesquisou e deu ideia de fazer avaliações neuropsicológicas fui eu. Então é por isso que agora eu decidi voltar e fazer esse vídeo de vez. Mas já agora aqui no começo eu também já falo de novo o que eu já falo em outros vídeos. O que eu falar aqui não conta pra pessoas que têm esse headcanon como pura forma de conforto ou self-insert. Sim, é isso mesmo que você lê no título. Tem gente que realmente acredita nisso e eu não preciso nem dizer como isso é um headcanon ruim nesse sentido. Pelos motivos que eu vou falar ao decorrer desse vídeo. Até porque se o Sally tivesse autismo, o Steve já teria confirmado isso provavelmente no jogo mesmo ou pelo menos em alguma entrevista. Nem em nenhum momento ele fala nisso. Mas já vamos nos aprofundar melhor nesse assunto mais pra frente no vídeo. E uma das, entre aspas, provas que usam pra dizer que esse headcanon é canon é que o Sally mexe os dedos quando fala nos primeiros 3 capítulos. E vamos combinar que isso é burrice. O meu autismo e TDAH mesmo só foram demorar tanto para serem descobertos também por causa de uma coisinha chamada ansiedade. A ansiedade pode fazer com que a pessoa fique inquieta em momentos em que isso não devia acontecer. E isso tá vindo de uma pessoa que também sofre de ansiedade. E o Sal canonicamente sofre da mesma coisa. E isso dá pra ver no jogo mesmo. Ele toma remédio pra 3 coisas: depressão, enxaqueca e ansiedade. Então já tá aí a sua resposta básica pra isso. O Sal só sofre de ansiedade. Além de que um personagem mexer os dedos enquanto fala, ainda mais daquela maneira que realmente parece uma forma de alguém ansioso mexer os dedos de forma inquieta sem querer. E também porque o momento tá precisando de animação, aparentemente, né? Não disse se ele é um personagem com autismo ou não, ainda mais quando ignoramos o agente principal de tal diagnóstico ou não, que é o próprio criador do jogo, obviamente. Então é isso, o coitado do Saleiro só sofre de ansiedade e os dedos mexendo não necessariamente quer dizer que um personagem tem autismo ou não, até porque o autismo tem mais do que somente esse fator olho nu. Deve ter gente também que acha que ele só tem autismo por causa de trauma, o que eu não preciso nem dizer o quanto que isso é capacitista e consequentemente também sem sentido. Até porque o autismo é algo que você nasce com, não que você adquire com o tempo. Não é porque ele tem 1500 traumas que significa que ele tem autismo justamente por causa dos traumas. Não é assim que funciona. É quase a mesma coisa que você dizer que vacinas causam autismo. É somente burrice e ignorância. É somente uma forma mais fácil e simplificada de dizer que o seu cérebro é na verdade formado de carne podre. A única notícia boa que eu posso te dar sobre isso é que agora é fato que nenhum canibal vai ter o mínimo interesse nisso. Vamos também já ir tirando esse elefante aqui da sala e botar ele na mesa pra falar dele de vez. Quem tem esse headcanon não estuda ou estudou nem o mínimo de autismo e só tem esse headcanon porque o Sal é bobinho, fofinho, inocentezinho. Silly, ele é silly. Como se o autismo se resumisse somente a isso. Ah, sim. Claro, sim. Todo autista é assim. Não, sério, todo autista é assim. Olha a Cristiane, gente. Ela é muito bobinha, inocente e fofinha, guys. Eu não sei se o que vocês estão falando com esse negócio de que autismo é uma síndrome real e não é uma coisinha lindinha como propaganda no TikTok. E que não é todo autista que é santo na terra, que não faz erro nenhum e que é todo bobinho. Ah, é tão silly, tão inocente. E inclusive, aparentemente, foi de lá que surgiu esse estereótipo de autista silly, fofo, haha, silly cars. Não preciso nem dizer que essa mesma galera com autodiagnóstico, onde a maioria, na verdade, é um bando de crianças imbecis na internet que se acham na razão de tudo, e ai de alguém lhe contrariar, tá? E te dizer que não é assim que as coisas funcionam, e que você não tem autismo somente porque você gosta de tubarão de limão, e é muito silly goober 24/7. Isso é uma coisa que, inclusive, me incomoda antes mesmo de eu sequer suspeitar
acreditar, provavelmente, que eu estivesse no espectro autista, porque é um estereótipo nocivo, e eu não preciso nem explicar o porquê. E outra coisa também, eu sei que eram os anos 80 e 90, mas esse cara já passou por tanto tempo em hospitais, psicólogos e terapeutas. Tem até mesmo uma cena onde os psicólogos barra terapeutas antigos da Saleiro aparece. Você acha mesmo que eles não teriam reparado alguma coisa nele que fosse fora dos padrões de uma pessoa ansiosa, depressiva, com estresse pós-traumático ou somente neurotípica? Nenhum deles teria reparado nada. O psicólogo ali junto do Saleiro e do pai dele naquela cena do jogo não teria falado nada que levasse a pensar que ele não fosse alguém neurotípico, mesmo se aquela fosse a única chance do criador do jogo de botar isso na cara de todo mundo, que ele realmente é autista. Eu lamento dizer, mas eu duvido um pouco. Já teve arrombados também que já usaram o argumento de que ele é apático demais e por isso ele tem autismo. Mas, meu querido, eu também lamento dizer que isso também é burrice. Na verdade, pelo que eu me lembro, o Steve já revelou que o Saleiro é alguém bem expressivo, se eu não me engano por voz ou talvez até mesmo pelos olhos. Então o Saleiro só parece apático demais porque o jogo não tem uma dublagem oficial. E outra também que muitos antidepressivos e remédios para ansiedade deixam os pacientes meio dormentes, tipo uma pessoa com alexitimia. Não é de autismo, podia ser dos remédios. Mas no caso dele não é nenhum nem outro. Sem falar que isso também não é critério de dizer que um personagem ou alguém é certamente autista por causa disso. Até porque, mesmo que realmente haja muitos autistas que não são muito expressivos, isso não faz ele realmente pessoas apáticas. Até porque o que torna uma pessoa apática é justamente uma parada bem mais próxima de alexitimia. Ou se pá, a própria alexitimia em muitos casos. Isso só acontece porque antigamente, de certa forma até hoje, tem gente que tem a impressão que o Célio é alguém muito monótono e realmente apático, o que também não faz muito sentido se a gente parar pra pensar. Até porque tem cenas onde ele mostra emoções bem fortes. Um ótimo exemplo é a parte que o Larry se mata, que mesmo não tendo a dublagem oficial do jogo, a gente consegue ouvir ele chorando. Sem contar o que acontece após essa cena, onde ele fica visivelmente alterado por conta disso, e até mesmo briga pela primeira vez com Ashley. Sem falar que ser alguém apático pode ser somente um traço de personalidade própria, e não tem nada a ver com autismo necessariamente. E se nesses últimos áudios ficou parecendo que eu tava falando bem perto do meu microfone, é porque eu tava mesmo, tá acontecendo obra perto da minha casa em duas partes diferentes. E isso tá obviamente pegando no meu microfone, então tô tendo que falar um pouquinho mais próximo dele pra minha voz pegar melhor. Mas enfim, voltando pro vídeo, aproveitando que eles deram uma pausa. Lembra que eu tinha citado algo que seria melhor abordado mais pra frente no vídeo? Então, agora chegou o momento. Então apertem seus cintos porque eu também fiquei meio felizinho quando eu soube disso. Mas é o seguinte, o Steve nunca falou sobre salto e autismo, mas isso não acontece porque ele nunca tocou no assunto de autismo. Porque na verdade, em uma entrevista, que inclusive você pode encontrar no canal oficial dele, do Steve Gabber no caso, né? A entrevistadora perguntou pra ele a seguinte coisa: o Todd é autista? E a resposta que ele deu foi: ele talvez esteja no espectro. Fico felizinho porque quase tivemos uma representatividade e talvez até realmente tenhamos de alguma forma, mas não tão feliz porque também, de certa forma, não há uma resposta direta se o Todd tem autismo ou não. E nessa entrevista ele só responde isso e não fala mais nada sobre nenhum outro personagem ou algo assim. Se o Saleiro realmente tivesse autismo, o Steve poderia aproveitar esse assunto pra falar isso ali mesmo. Mas pelo que eu me lembro, não sei se eu realmente vou conseguir colocar o clipe, ele na real só falou que o Todd talvez estivesse no espectro e fechou por ali mesmo. Ele teve a chance, mas não falou nada, justamente porque o Sal não tem autismo. A resposta às vezes é mais simples do que pensamos, sabe? Esse headcanon é uma porcaria. Basicamente é algo bem mais baseado em capacitismo do que realmente em conhecimento sobre a síndrome e até mesmo do próprio jogo. Então é simplesmente isso. E é incrível como eu nunca sei como terminar um vídeo.